Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Humberto, da irmã Patrícia, que o Senhor tem colocado aqui no meio de nós, que eu tenho certeza, trazendo uma palavra, Pai, vinda do trono de Deus, Pai, vinda aos nossos corações, que eles possam ser instrumento, Pai, instrumento teu, usado por ti, Pai, para que as pessoas possam sair daqui, Senhor, entendendo e já praticando, Senhor Jesus. Recebe a mensagem, entrego a eles nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, que a paz de Cristo Jesus enche o seu coração, sua casa, sua família, seu casamento, em nome de Jesus, amém? Quantos casados a gente tem aqui? Quantos casados aí, ó? Graças a Deus, amém? Dá um beijo na sua esposa então, irmão, amém? Glória a Deus. Vamos começar logo com a leitura do texto, será que a gente pode, né? Eu queria fazer a leitura de dois textos. Primeiro está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios 13, 11. Vamos fazer a leitura do texto, depois a gente dá sequência aqui, enfim, conversar um pouco com vocês. Mas 1 Coríntios 13, 11. Se você não achou aí na sua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui. Você acompanha a leitura bíblica. Pode ser aí no tablet, ou no celular, ou na Bíblia aí de papel, enfim, não sei qual é o seu hábito aí. Mas vamos então à leitura. Diz o texto assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quero também a leitura de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Lá no Antigo Testamento, Eclesiastes 4, 9. Eclesiastes 4, 9. Esse a gente vai até o 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Está sendo projetado aí, você pode ler também lá na projeção. Vou fazendo a leitura que está lá, a gente vai até o versículo 12, tá? NVI diz aí, ó: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10. Você consegue ler o que está na projeção? Vamos ler então? Se... E não tem. Verso 11. Além... Para terminar o verso 12. Um cordão de 3 dobras. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Dá mais um beijo aí na sua esposa, no seu marido, antes de você sentar. Na dinâmica eu gostei da hora do pega. O pega geralmente é melhor. Bom, eu sou Humberto, da Patrícia. Eu sou Patrícia do Humberto. São 34 anos entre namoro, noivado e casamento, vividos todos debaixo da graça de Deus. Essa nossa caminhada são 34, de casamento são 29. Nós celebramos mais o dia que nós começamos a namorar do que o dia do casamento. Uma vez por ano a gente separa um tempo para celebrar. Ao invés de nós celebrarmos mais o dia do casamento, a gente celebra mais o dia do primeiro beijo. Foi dia 21 de março de 1992. E até hoje, a data do ano que a gente celebra a nossa união é a data do aniversário de namoro
Você lembra quando você começou a namorar? Quem lembra aí? Diga amém. Graças a Deus, o namoro não terminou, a gente continua namorado. E esse namoro que virou noivado e que concluiu aí no casamento e que caminhamos até hoje, deu três filhos, o Lucas, o Pedro e o João. São 3 homens e um deles casa agora, daqui a alguns meses o mais velho vai se casar. E nós estamos aí caminhando nesse tempo. Eu sou pastor da Igreja Nova Vida do Moneró. Com esse trabalho de família ao longo desses anos, nós nos dedicamos também à formação acadêmica nessa área. Eu sou psicólogo também, além de pastor, terapeuta de casal e família, trabalhando com família esse tempo todo, tendo o privilégio de estar lá toda semana. Não sei se você ouve a melodia. Quem ouve a melodia? Alguém ouve a melodia? Pronto, toda quinta-feira lá no Debate Família eu estou lá participando. Patrícia vai falar um pouquinho também. Está fazendo os filmes dela aí, os vídeos dela. Patrícia agora tá... Blogueirinha, sou não, gente. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Para a gente é sempre uma alegria, um prazer, né, estar na Igreja do Senhor, cultuando ao Senhor e principalmente, né, poder passar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que tanto é uma ferramenta de trabalho secular, como também uma ferramenta de trabalho que a gente usa dentro das igrejas. Saúde emocional. Para a gente começar a entender um pouco sobre saúde emocional no relacionamento, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala um pouco sobre saúde. Então, a OMS, ela entende que uma pessoa que tem saúde, uma pessoa saudável, ela precisa estar com os 4 pilares ali, ok. Então, vai pensando comigo, se você é uma pessoa que tem saúde, que está cuidando da sua saúde ou que não tem saúde, ok? Um dos pilares é a saúde física, o quanto fisicamente você está bem. E se você percebe que você não está bem, o quanto você está cuidando. O joelho, alguma coisa, você está cuidando? Então, estamos caminhando para termos saúde, certo? Ela também fala que uma pessoa que tem saúde, um dos pilares precisa ser a vida social. Pensa você, na sua família, com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, seus pais. Tem saúde? Seus irmãos, está tudo bem? Vocês estão acertando? Ou não? Está uma confusão. Ele fala também sobre a saúde emocional. Como que está a sua saúde emocional? Você está cuidando? Está tratando? Está fazendo terapia? Está se permitindo? Porque já chegou a hora, né? Passou até da hora da gente quebrar esse tabu que terapia não é de Deus. Que Deus, Ele vai fazer tudo. E Deus faz, amém? Ele sempre faz. E Ele precisa ser o nosso maior psicólogo da vida. Mas existem ferramentas que Ele vai possibilitando para que a gente, como ser humano, se trate melhor, amém? E por último, o 4º pilar, ele fala da saúde espiritual. E aí a gente precisa entender que espiritual não é uma religião. É sobre aquilo que a pessoa acredita. E aí é uma pergunta, como está a sua vida espiritual? Você só vem à igreja? Mas você é crente só aqui, mas na rua não é, no trabalho é 007, ninguém sabe que tu é crente. Então, como que está a sua saúde espiritual? Então, no todo, a gente entende que nós somos uma pessoa saudável e com saúde. E hoje a gente vai falar de um pilar, que é a nossa saúde emocional, baseado só num recorte do nosso casamento, amém? E saúde emocional no relacionamento não é nunca brigar. Porque às vezes a gente acha assim, para eu ter saúde emocional, a gente nunca briga. E isso está longe, muito longe de ser uma verdade. É conseguir continuar a estar perto, mesmo no dia da correria,
do cansaço, dos problemas. Porque tem casal que está junto, mas já não se sente próximo faz tempo. Sabe quando chega um momento, e aqui não, em nome de Jesus, mas os casais que a gente atende na igreja, atende no consultório, a gente tem um consultório no Shopping Nova América, e a gente trabalha muito com atendimento de casais, muito mais do que individual, porque esse é o nosso nicho. E é muito difícil, dói, quando você vê um casal que se olha e já não se reconhece mais. Tipo, o que eu estou fazendo aqui nessa relação? Aquela graça que a gente tinha, aquela vontade de falar, de chegar perto, de conversar, de beijar, de abraçar, de namorar, não tem. Sabe aquela coisa assim, se a pessoa fosse embora hoje, não ia fazer diferença nenhuma mais na minha vida. Não é triste isso? Mas aqui não, mas lá fora, muitos casais vivem assim, inclusive dentro da igreja. E eu queria só acrescentar um ponto, que acho que é importante chamar a sua atenção nisso, é que, como a Patrícia falou, há casais que estão juntos, estão casados, mas eles já não formam mais um casal. E quando a gente fala da saúde emocional, a gente precisa entender que, assim, falar de emoções, falar de vida e falar de relacionamento familiar, é importante a gente entender que a gente é atravessado por tudo. Não há, a Bíblia fala que somos corpo, alma e espírito. Mas não dá para a gente imaginar que nós não somos tripartidos, vamos dizer assim, para tentar explicar melhor. Nós não somos três partes distintas, mas uma coisa mistura na outra. Se o espiritual não está bem, isso reflete na vida emocional, reflete na vida física. Se você está doente, uma pessoa que está lá com um problema de saúde, uma doença grave, ou alguém da família que está com uma doença grave, isso não está restrito ao físico, mas isso vai se refletir nas nossas emoções. Se eu tenho um problema financeiro, isso vai se refletir nas minhas emoções. Eu começo a ficar preocupado, eu começo a perder noite de sono, que daqui a pouco vai dar uma doença. É aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas. E isso vai se refletindo. Então essas coisas se misturam, não são independentes. O que a gente precisa entender é que no casamento também é assim. A saúde do casamento depende de uma série de fatores que precisam ir se somando. A gente diz que o casal ele vai se casando nas áreas. O problema, quando a Patrícia falou que tem hora que o casal se vê e não se enxerga mais como um casal, sabe quando às vezes acontece isso? Às vezes acontece isso quando os filhos cresceram, casaram, vão embora, e aí sobra os dois. E aí quando eles se olham, isso que a gente fez aqui de se olhar, você já olhou hoje para ela? Quando a gente se olha, não se vê mais como um casal. Por quê? Porque o que nos unia era a correria do dia a dia. É a criança que tem que levar na escola, é a conta que tem que pagar, a coisa que tem que fazer. Mas como casal a gente já não tem mais elo. Não sai mais para passear, não sai mais para namorar, não sai mais para jantar fora, ou para jantar em casa, um jantar só nosso. A gente vai perdendo esse vínculo, sem perceber que já não existe mais um casamento para ter saúde. O casamento já não está mais saudável, já não tem mais saúde. Vivemos uma frieza, estamos longe um do outro. E é disso que a Patrícia falou. Às vezes, quando a gente se percebe, a gente olha e já não tem mais vínculo, já não tem mais sexualidade no casamento, já não tem mais parceria na relação. As coisas foram simplesmente esfriando. A gente costuma ouvir muito isso na igreja, lá de Apocalipse, de retornar ao primeiro amor. E às vezes na relação, esse amor já apagou há muito tempo, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta. Sim. Em Efésios 4, 2 e 3, diz assim: sejam humildes, pacientes,
suportando uns aos outros em amor, e façam todo o quê? Esforço. Porque, gente, casamento não é baseado só em amor, não. Você tem que se esforçar para amar quem está do seu lado, porque pensa que é fácil. Quem convive que sabe. Então, a gente precisa desse esforço. E se está na Bíblia, tudo que eu falo, eu gosto muito de falar, se está na Bíblia, a gente precisa usar. É porque realmente está ali para ajudar a gente. E façam todo o esforço para manter a unidade. Porque se a gente não fizer esforço, o outro vai embora. Eu canso, eu não quero mais. A gente se torna tudo muito líquido, que escorre e a gente não consegue mais acessar. E o quanto é difícil isso. E onde a relação começa a esfriar? Normalmente não começa numa traição. E nem começa num conflito muito grande. Ele vai começando, gente, no dia a dia. Sabe aquelas coisinhas do dia a dia, chatinha, que a gente não vai resolvendo, que a gente vai deixando para lá. Você fala uma coisa importante e a pessoa responde mexendo no celular. Quer ver uma coisa que dói? Não aqui, mas lá fora. Você chega e fala assim, amor, tu não sabe. Fui promovida, ou estou com um problema assim. Fala. Amor, estou falando. Eu estou ouvindo. Eu escuto agora com os olhos. Entende que essas coisas que a gente não vai se esforçando, isso vai tirando aquilo que a gente não podia tirar, que é nutrir a nossa relação. Eu acho importante, deixa eu só conceituar uma coisa aqui, brevemente. Aliás, a gente vai abrir já, começar a incentivá-los a perguntas já. Então vamos lá. O que é importante a gente entender? Quando a gente fala da saúde emocional do casamento, a gente não está falando só da saúde emocional do indivíduo. Entende? Patrícia tem um conceito que ela gosta de falar quando a gente vai, por exemplo, quando você chega para tratar do seu casamento, a gente precisa entender que somos dois indivíduos que nos unimos e que formamos uma só carne, que formamos o casamento. E a saúde emocional do casamento não é só a minha saúde emocional individual. O que está em Eclesiastes capítulo 9, eu acho que nos ajuda a entender. O texto que a gente leu lá no início. A Bíblia, a gente leu aqui, melhor é serem dois do que um, porque o maior é o pagamento do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que isso quer dizer, gente? Vamos aqui na prática. Eu posso estar mal. Imagina, eu tive um dia cansativo, um dia de trabalho estressante. Alguém já teve um dia de trabalho estressante assim? Diga misericórdia. Eu tive um dia de trabalho estressante, eu tive um dia mal. Aí eu chego em casa estressado e a Patrícia está lá. Um está caído, mas Deus fez para ser 2. Então um não está bem. Mas aí quando eu chego em casa, a Patrícia vai lá e percebe que eu não estou bem. E aí o que ela faz? Ela prepara lá um jantar, ou ela me chama por pega, ou ela vem, amor, o que houve? Você não está bem? Você entende? Eu cheguei em casa, aí eu não estou bem. Mas quando eu chego em casa, quando um está mal, um está caído, o outro levanta. Então a saúde emocional do casamento é disso que a gente está falando. Não é apenas eu, pessoal. Eu posso estar mal, mas o casamento está bem, e o casamento bem me levanta. Os dois podem estar mal, e se os dois estiverem mal, o que vai acontecer com o casamento? Se os dois estiverem mal, o casamento pode estar bem? Eu estou mal. Fica lá, meu amor. Eu estou mal. Mas a Patrícia está mal também. Chegamos os dois em casa. Vem cá, meu amor, me dá um abraço.
tive um dia tão estressante hoje, moço, você não tem ideia. Como foi difícil, como foi duro. Aí ela também começa a falar. Também tive um dia muito ruim, também foi muito mal, tive muitos problemas, o carro enguiçou, um monte de confusão. Tá bom, mas estamos juntos nós aqui, vamos orar, vamos sair para jantar, vamos fazer alguma coisa. Amém. Os dois estão mal. Desculpa, os dois estão maus. Mas se o casamento está bem, a gente pode ficar bem? Sim ou não? Entende o que eu estou falando? A saúde emocional do casamento é esse vínculo, é essa relação, é esse momento juntos. Se dois, o cordão de 3 obras é mais difícil de arrebentar. Então, se os dois, ainda que os dois estejam maus, mas se a relação está bem, essa relação com Deus junto de nós tem a capacidade de nos erguer. Faz sentido, gente? Sim ou não? Porque às vezes o que a gente faz? Ah, amor, problema também tem. Pega a senha e não adianta chorar, não. Cara, mas nem me ouviu. Tipo, problema também tenho. Tá, mas... Entende? Que é um lugar ruim que a gente vai se colocando. E o relacionamento, ele vai esfriando por essas pequenas coisinhas do dia a dia. Mas também são essas pequenas coisinhas que a gente vai ajustando, que a gente vai organizando, que a gente vai percebendo. Mas como é que eu vou perceber? Eu sempre falo com meus pacientes, fecha o olho agora um pouquinho vocês. Pensa no que a tua mulher reclama todos os dias, desde 1900 e lá vai bolinha. É sobre isso. Por que tu não fez? Por que ela precisa falar todos os dias a mesma coisa? Sempre tem a mesma DR. Por que a gente não muda? Isso serve para todos os dois, para ele ou para ela. Se a gente começa a ajustar todos os dias aquela coisinha, pô, amor, tu nunca me dá um chocolate. Ah, amor, tu já tá gorda, para que chocolate? Ah, isso aí é para adolescente, isso aí é para... Pensa, ela gosta de chocolate. Vai lá, compra para ela, você vai ver que as coisas vão mudando. A gente vai se entregando cada vez mais. E se a gente se ama, é isso que a gente quer. E todo mundo tem uma folha aí, né? Todo mundo tem caneta? Quem não tiver, levanta a mão, que eu trouxe caneta. A gente vai fazer assim. Isso aí. Isso. Tá bom, obrigado. Porque agora esse é um espaço de muita sinceridade sua, sem nome, sem exposição. Eu queria que você colocasse ali algo que você está vivendo, coisas do seu casamento, que às vezes você nunca conseguiu falar com ninguém. Então é uma sessão, terapia, em grupo, para a gente poder entender, porque às vezes o que a gente vai falar aqui, Deus, Ele trouxe para poder atingir a todos, amém? Mas entende que a gente tem muito mais coisas que não dá para ser uma coisa muito genérica. Então a gente prefere nesse lugar que a gente chama de papo de casal, a gente abrir, porque às vezes a pergunta sua é a dor também de um casal que está do lado, que às vezes nem tem coragem de perguntar e vai abençoar esse casal também, amém? Então, se você quiser, ninguém é obrigado, mas se você quiser perguntar alguma coisa daquilo que a gente está falando aqui, de um desafio que você está colocando, vivendo, você pode colocar. Aliás, eu indico, não coloque seu nome, só faz a pergunta. É anônimo, Não precisa você colocar nome nenhum. Então, você não precisa colocar nome, você só faz a pergunta. É óbvio que se todo mundo aqui perguntar e essas perguntas chegarem aqui, a gente não vai conseguir ler todas. Então, a gente vai aí tentar aqui, de uma certa forma, organizar para poder te ajudar aqui e trazer dúvidas aqui que possam existir e a gente conversar sobre essa questão e trazer para vocês esclarecimentos. O que eu não souber, graças a Deus, o bispo está aqui ao lado da sua esposa e eu passo o microfone para ele e sem problema nenhum ele responde para a gente. Mas fique à vontade, não coloque o nome. Você pode só anotar a sua pergunta. E pode ser uma pergunta do casal ou pode ser uma pergunta individual. Ou pode ser a pergunta
daquele seu amigo, sabe? Eu tenho um amigo que pediu para perguntar. Aí você vai e pergunta para o amigo, você pergunta para o primo, entendeu? Não tem problema nenhum, você pode perguntar lá e fala isso. Quem acabou, dobra assim em 4 direitinho, porque aí fica igual para todos. E aí a equipe aqui vai pegar e vai trazer aqui para a gente, por gentileza. Pode levantar a mão assim, ó. Enquanto você está escrevendo, se você tiver aí alguma coisa, você pode perguntar e mandar para a gente. Uma das coisas que gera também muito sofrimento, muito distanciamento, eu vou usar o texto de base aqui, que é o 1 Coríntios 13:11. Quando a palavra de Deus diz lá: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo está falando sobre criança. E ele fala: quando eu era criança, quando eu era um menino, eu vivia como menino. Eu falava, sentia, me comportava como um menino. Mas quando eu me tornei um homem, eu deixei as coisas de menino. E a gente está falando da saúde emocional do casamento. Então vamos lá, deixa eu organizar com você aqui um pensamento para ver se eu consigo me expressar aqui nessa noite sobre aquilo que a gente entende sobre uma área que geralmente gera muito estresse e atrapalha muito a saúde emocional, atrapalha muito o casamento. Criança não sabe regular emoções. É comportamento de criança. Se a criança quer alguma coisa, e aí você diz não, geralmente ela faz o quê? Ela chora, ela faz pirraça, ela fica de mal. Vou repetir. Ela fica de mal. Corta o dedinho aqui, que eu não quero mais falar com você. E aí, o casal às vezes casa, e o problema não é que eles precisam aprender a funcionar como um casal, porque criança não sabe regular emoções. Criança só se comporta como criança. Não dá para eu exigir que de uma criança ela tenha um comportamento de um adulto. Não consigo fazer isso. O problema é que muitas vezes a gente não cresceu. A gente continua como criança. E a gente continua tendo comportamento de criança. Aí eu já encontrei pessoas, casais, que vêm às vezes pedir ajuda e que às vezes ficam 2 meses sem se falar dentro de casa. Se falam pelo bilhetinho que deixam, ou pelo WhatsApp agora tem o WhatsApp para se comunicar, ou pelos filhos. Gente, eu sei que vocês não vão acreditar, mas sabia que existem por aí pai que fica de mal com o filho? Ah, pastor, duvido. Eu sei que é inacreditável, mas existe. Existe pai que fica sem falar com o filho. Não estou falando com meu filho. Existe mãe que fica sem falar com o filho. Marido e esposa que passam tempos sem se falar de mal um com o outro. Ainda não cresceu, irmão. Ainda está agindo como menino. Quando eu era menino, eu pensava, eu sentia, eu falava. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei essas coisas de menino. Eu aprendi a ser homem. Adulto precisa aprender a resolver os seus problemas. Fazendo o que, irmão? Conversando. A gente tem que aprender a dialogar, a conversar, a falar, a sentar e poder organizar os problemas e tratar disso. A gente, infelizmente, dentro de muitos lares, a questão da saúde emocional ela é muito prejudicada exatamente por causa dessa falta de maturidade dentro das relações. É
é homem que casou, mas que não deixou a mãe de lado, ou que ainda tem lá a dependência lá do pai, não virou o marido, não virou o esposo. Eu precisei aprender, irmão, porque eu vim de uma criação em que minha mãe é uma bênção. Eu costumo dizer que eu devia ter casado era com a minha mãe. Porque pensa numa mulher, eu chegava em casa do trabalho, e eu chegava do meu trabalho, eu tirava o primeiro sapato, tênis, jogava de um canto, tirava o outro, jogava do outro, tirava a minha calça e eu colocava no outro canto, tirava a minha blusa e jogava pelo avesso em cima da cama, ia para o meu banheiro tomar banho, estava a minha toalha, meu short lá no banheiro, eu acabava de tomar banho, saía do banheiro, quando eu voltava para casa, o anjo chamado minha mãe tinha colocado meu sapato no lugar, tinha desvirado minha calça do avesso, guardado a calça, tinha colocado a camisa para lavar, a comida estava na mesa me esperando para eu jantar, tinha chegado do trabalho. Eu casei, minha amada e querida esposa, olha ela. Esse eu tenho cara de mãe dele. Olha o inimigo querendo atrapalhar aí, ó. Casei, fomos para a lua de mel. Voltamos da lua de mel, fui trabalhar, primeiro dia de casado, primeiro dia que eu chego depois do trabalho. O que você acha que eu fiz quando cheguei em casa? Como mamãe me ensinou, tirei o sapato, joguei de um lado, tirei o outro, larguei a calça. As mulheres estão ficando com raiva de mim aqui, eu percebo pelo olhar. Joguei a camisa de um lado e fui tomar meu banho. Quando eu saí do banheiro, aonde você acha que estava o meu sapato? Vindo na minha direção. Vontade não faltou. Nesse dia ainda não. Mas sabe aquela coisa que ela falou assim: pensa naquilo que sua mulher pede para você todo dia. Olha, irmão, ela me ensinou, eu não sabia que existia cesto de roupa suja. Você casou sabendo que existia isso? Eu casei sem saber que existia cesto de roupa suja. Sabe o que minha esposa me ensinou? Minha esposa me ensinou que eu tinha 2 braços e 2 pernas. Por quê? Eu tive que entender o seguinte: eu não sou mais um menino lá, meu irmão. Agora eu casei, agora eu tenho minha casa, agora eu sou homem aqui. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que amadurecer. Não dá para eu ficar imaginando que eu casei com a dona Leonor. Eu não casei com a dona Leonor, graças a Deus. Eu casei com a Patrícia. Vamos ter que voltar, bispo, fazer então vigília, porque... Mas assim, a gente vai pegando, né? Claro que por conta do tempo não dá pra gente responder, mas vamos tentar ser breve aqui, porque a gente entende que isso aqui é uma dor, amém? E o quanto quando você ouvir isso aqui, provavelmente você vai saber, é meu marido, é minha mulher. E se você não souber, entende o quão distante você está até da dor da pessoa que você ama. Você não sabe nem a dor que ela tem, não sabe as qualidades, não sabe nem a dor. E o quanto isso é complicado para o relacionamento. Bom, aqui diz assim: o cônjuge sempre esquece das conversas. No momento concorda, depois não lembra e se estressa. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: amor, um exemplo, eu não sei se é isso. Amor, vai ter o congresso de casais. Amor, tem que fazer meu cabelo, tem que fazer minha unha. Pode fazer o Pix? Posso marcar para a mulher que não trabalha e que o homem organiza o financeiro? Aí ele vai e fala: tá, depois a gente vê. Aí isso já vai subindo, né? Aí a gente respira, aquilo desce, aí a gente faz um jantar. Amor, lembra que a gente falou semana passada? Posso marcar, porque daqui a pouco não vai ter horário lá do cabelo? É quando? Como assim é quando? Sujeito é da nossa igreja, o bispo anuncia todo dia. É tal dia. Ah, tá. Se estiver mais perto, você me lembra?
Aí fica nisso e vai. Só que a mulher não pode explodir porque ela depende dele, ou então ela vai vir toda descabelada e ela fica. Aí ele fala, tá bom, marca para sexta-feira. Aí chega sexta-feira, ela, amor, tô indo para lá, faz o Pix. Pix de quê? Essa hora? Vem me falar agora. Me lembrar agora, essa hora da manhã. Agora eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tinha eu já gastei, eu tenho que pagar fulano. Ainda fica estressada ainda. Entende o quanto é difícil a gente não parar e não escutar. Eu sempre gosto de falar para os casais que eu atendo que levem isso para toda a vida. A gente precisa colocar como importante o que é importante para o outro. Entende? Isso faz muita diferença. Porque às vezes a gente fala assim, ah não, é só futebol, ah, coisa chata. Não, é importante para ele. Vai lá, mulher, bota a blusa do futebol dele, faz um petisco, né, que fala, faz alguma coisa para ele comer, traz um refrigerante, né, um suco, vai lá e serve. Mas a gente não coloca como importante para mim o que é importante para o outro. E o quanto isso adoece. Mas a partir de hoje, não faremos mais, amém? A mulher falou, a gente vai prestar atenção, muito bem. O marido falou, a gente vai, inclusive naquilo que todos eles querem sempre, quase toda hora e 24 horas por dia, também é colocar como importante. Às vezes não é tão importante para você, mas é importante para ele, amém? Aqui, como é que a gente vai fazendo aqui? Eu não consegui, obviamente, olhar tudo, são muitas perguntas, e enfim. Mas aí, como a gente vai fazendo? A gente vai percebendo as perguntas que elas falam sobre o mesmo tema, tá certo? Então eu vou aqui, por exemplo, o que fazer quando uma esposa é de uma igreja e o esposo é de outra igreja? O que fazer quando o psicológico financeiro inesperado influencia o casamento? Queria que ele entendesse quando eu estou chorando e me abraçasse, e não perguntasse toda hora por que eu estou chorando, e sim me confortar e me acalmar. E aí o outro diz, temos dificuldade de diálogo no nosso relacionamento, como resolvo quando o seu cônjuge não quer te ouvir? Aqui há algo por trás disso tudo, todos esses problemas, todas essas questões aqui, tem um fundo por trás, tem um ponto em comum neles, que é a dificuldade do casal dialogar. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Só quem tem problema aqui, por favor, levanta a mão. Todos os nossos casamentos, de todos nós aqui, à exceção do bispo, eu queria que eu não queria o nosso casamento com o dele, né, irmão? Pelo amor de Deus, mas... É desse jeito. Ó, tem essa pergunta aqui, hein? E quando o problema é só o outro? Deve ter sido ela que escreveu. Mas enfim, no fundo, queridos, há uma questão. Todos nós temos problemas. Por que uns conseguem resolver problemas tão graves e outros, às vezes, tropeçam em pedras que para alguns podem ser pequenas, para eles se tornam grandes? Por que aquela pedra para aquele casal se torna grande e para outro era pequena? Porque aquele outro tem uma profundidade de diálogo que os juntos, lembra do texto bíblico? Dois juntos, um levanta quando o outro cai. Então há uma falta às vezes isso é um problema, mas é mais comum do que você imagina. Dificuldade de diálogo. O casal tem dificuldade de diálogo, e a gente precisa aprender a dialogar, aprender a ouvir. E diálogo no casal é quando eu acolho, uma das coisas é quando eu acolho a dor do outro, é quando eu aprendo a parar de acusar. Por exemplo, ao invés de eu falar assim, você é um irresponsável, uma irresponsável, você é isso, eu acuso. Eu, ao invés disso, digo assim, aqui tem uma fala que diz assim, eu queria que ele me abraçasse. Se a outra está chorando,
quando o casal está ali num bom diálogo, numa boa parceria e juntos para resolver o problema, se você está chorando, ao invés de eu chegar para falar assim, para de chorar, deixa de ser fraca, você é toda dramática. Meu amor, o que eu posso fazer para que a gente possa seguir em frente? O que eu posso fazer para que a gente juntos, qual é a minha parte nisso? Como é que a gente consegue? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E outra coisa, gente, se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. Nosso Ministério de Família está aqui, o MIFAM está aqui. Peça ajuda. E vou aqui imaginar, eu imagino que os nossos irmãos aqui, os nossos casados do Ministério de Família, eles ajudam e são ajudados. Tem alguém para ajudar, tem alguém para tratar quando precisa, porque é assim na vida. Então, o que a gente precisa compreender é aprofundar e melhorar a qualidade do nosso diálogo. Tem casal que não sabe dialogar, tudo vira uma discussão, tudo vira uma guerra, porque por uma série de razões, que é um assunto para um dia. Se a gente for falar de diálogo, é um assunto para um dia, para a gente tratar. Mas aqui, essas questões que eu abordei aqui, o pano de fundo desses problemas aqui é a dificuldade de dialogar. É a dificuldade da gente sentar, dialogar, conversar, para juntos acharmos uma solução. Senão, vai ficar um de um lado, outro do outro. Um chora lá e o outro está rindo daqui. Um está numa igreja, o outro está na outra. Não está percebendo o outro, porque simplesmente não é o que está em Eclesiastes capítulo 9. Porque quando tem dois, eles estão juntos, eles se ajudam nesse processo de caminhada. Trabalhe o seu diálogo, trabalhe a sua capacidade de conversar. E às vezes não conseguimos sozinhos. Então, procure os nossos irmãos aqui de família e diga: olha, o pastor falou lá que a gente precisa dialogar melhor, a gente não consegue fazer isso. Nos ajude. Tenha coragem de pedir ajuda. Posso ouvir um amém? Amém. Quando o casal não fala sobre sexo no casamento, não conversa sobre o assunto, o que fazer? E aí não dá para a gente abrir muito, por respeitando, né, a inocência, né, e dos namorados, dos noivos, mas a gente tem uma palestra sobre sexo e sexualidade, né, à luz da Bíblia e a questão emocional. E nós fomos lá na igreja do bispo da Tijuca, e no outro ano eles chamaram a gente de novo para dar a mesma palestra, para poder alcançar mais casais. Quando o casal não fala sobre sexo, acaba que o sexo também fica ruim, certo? Porque se a gente não fala, a gente não sabe o que gosta, o que não gosta, e aquilo vai já, quando a pessoa chega, já dá um arrepio aqui e fala: ai meu Deus, hoje vai ter, nem queria, porque toca onde eu não quero, faz o que eu não quero, né, respeitando aquilo que é bom e agradável para o casal, mas se a pessoa não fala, o outro não tem bola de cristal. Então, o que eu gosto sempre de falar é: o óbvio, ele precisa ser dito. Ah, mas é óbvio que ele sabe. Não, se ele não está fazendo, é porque talvez ele realmente não saiba. E aí, com relação a isso, a gente só mesmo sentando para buscar, porque às vezes tem um gancho lá atrás, né, da família, de origem, que fez com que entendesse que o sexo é um tabu, é uma coisa ruim, é uma coisa... Eu lembro que minha falecida mãe falava sempre assim, quando ela via um bebê: como é que pode uma coisinha tão lindinha dessa vir de um treco tão sujo? Então, entende que na cabeça dela, sexo era sujo. Era sujo. E quanta gente vem com essa mentalidade, e aí não tem o prazer de falar, não tem o prazer de descer para o parquinho para brincar, amém? Então, a gente precisa ter essa liberdade, porque sexo, ele é intimidade. Se a gente não tem intimidade nem para falar sobre, quanto mais para a gente poder brincar no parquinho, ok? Então,
Eu tenho outras perguntas aqui de outro ponto, que também fala sobre a questão de saúde emocional do casamento e que é importante. Eu só queria aqui, ousadamente, tomar a liberdade que vocês me dão. Eu podia até falar isso depois separadamente, mas olha, todos esses aqui, aqueles que eu falei aqui sobre diálogo, todos esses aqui estão falando sobre a mesma coisa, diálogo. Talvez seja um ponto para numa próxima... A gente se convidando. Não. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando o seguinte. Lá, é claro que se convidar, estou aí, mas... Não, mas eu não estou falando... Estou dizendo assim, para o próximo palestrante... Bota o bispo aqui, ó. Pede ele aqui, coloca... Mas todos aqui estão falando sobre a mesma coisa. Bom, outro ponto quando a gente fala de saúde emocional, tá, gente? São perguntas que estão aqui. Eu vou usar 2 exemplos. São aqui, já peguei aqui 6 papéis aqui que falam alguma coisa relacionada a isso, mas falam aqui, por exemplo, como conseguir conciliar a rotina na casa, com filhos, trabalho, tempo com cônjuge, outras coisas assim. Eu não quero ficar na cozinha presa todos os finais de semana, isso vai ser complicado pela falta de tempo. Não, esse aqui não, o outro. Quais os conselhos para casais que trabalham, empreendem juntos e assim por diante? Então, fala aqui sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre dificuldade de ter tempo, às vezes, só para o casal. Um casal que trabalha junto, empreendendo, é a tal da falta de tempo nos dias atuais. Como é que eu lido a Patrícia falou aqui agora sobre sexualidade. E como é que a gente faz se não tem tempo? Todo mundo trabalha muito e a gente nunca tem tempo. Tempo, para mim, é uma questão só: prioridade. Qual é a coisa mais importante que você tem nesta terra que Deus te deu? Não responda, só pense. A minha ótica, Deus nos confiou muitas coisas. E a coisa mais importante para aquele que é casado, a minha ótica, é o meu casamento, é a minha vida conjugal, é o relacionamento número 1. Depois vem todas as outras coisas. Filhos vêm depois, trabalho precisa vir depois, tudo precisa vir depois. Primeiro é o relacionamento. Eu entendo que todos nós trabalhamos, eu entendo que todos nós temos filhos, mas a gente precisa ter uma intencionalidade para o casamento. Eu vou dar um exemplo simples, gente, muito simples. Meu filho mais novo, hoje ele tem 14 anos, mas ele devia ter uns 8 anos. E acordamos, era um feriado. E ali naquele feriado eu acordei e tal, não sei o que, vamos fazer e tal. E eu viro para ele e falo assim: já tomou café? E ele virou para mim e falou assim: ué, hoje é feriado. Feriado é dia de café especial. O senhor sempre faz café especial no feriado. Eu estou sendo acusado de algo que eu não estou sabendo. O que era o café especial na cabeça dele? É porque às vezes no feriado eu sempre acordo cedo, eu acordo mais cedo, sempre. E eu então pegava às vezes, preguiça de ir na padaria ou qualquer coisa, sabe aquele pão velho que tem lá em casa? Sabe eu pegava lá um pãozinho velho, pegava lá um queijo que tinha lá na geladeira. Irmãos, eu junto alguma coisa, preparo a mesa, fazia lá uma torrada, botava lá um orégano, joga lá uma mussarela se tiver, se não tiver, vai sem nada. Preparava a mesa. Batia o Nescau no liquidificador para fazer aquela espuminha? Preparava a mesa, o Nescau no liquidificador. Já fez Nescau no liquidificador? Nescau no liquidificador para dar espuma. Chocolate quente de pobre lá na... Preparava a mesa, ia lá chamar: ó, vem, a mesa está pronta. Na cabeça dele, 5, 6, 7 anos, era um café especial. Tinha nada especial, irmão. Era o café da manhã. Eu só preparava e botava a mesa. Mas ele criou na cabeça dele que feriado, meu pai faz um café especial. A torrada velha pode ser um café da manhã especial.
É disso que a gente está falando. Tempo ninguém tem. A gente tem que aprender a criar prioridades e a fazer momentos especiais. Faz um café especial para tua esposa amanhã. Faz o almoço para ela amanhã. Leve ela para almoçar. Pastor, não tem dinheiro. Acorda de manhã e fala: meu amor, hoje quem vai fazer o almoço, quem vai lavar a louça sou eu. Vai lá, irmão, e faz lá. A única coisa que eu sabia fazer, agora até estou melhorando, era lasanha. Então tinha dia que eu acordava e falava: hoje o almoço sou eu. E vou lá para a cozinha fazer a lasanha para os filhos, para a esposa, para ela. Prepare, irmão. Então, eu entendo, todo mundo trabalha muito, mas tempo, a minha ótica, é prioridade. Tire um tempo que for na semana, meia hora para vocês dois juntos, sem criança, sem correria. Bota os filhos. Você tem cunhado? Quem tem cunhado? Tem sogra? Irmão, larga os filhos lá na casa da sogra, pelo menos uma vez no mês. Deus me livre, larga meu filho, pelo amor de Deus. Larga lá na casa do cunhado, uma vez por mês, para ele servir para alguma coisa. E vai ficar vocês dois numa coisa simples. Amém. Sim, aqui colocou: meu esposo nunca me chama para sair, só que ele sempre tem que ter a família toda. Um outro também colocou parecido, que é sobre nunca nós termos um momento a sós. E o perigo que é isso. Porque a gente acaba saindo desse lugar de amor, de relacionamento de marido e mulher, e a gente só começa a se conectar como pais. Não que isso seja ruim, mas pelas pesquisas, muitos casamentos, eles terminam já a pessoa mais com mais idade. Porque a gente está tão acostumado com a dinâmica de busca, leva, pega e faz, acontece, e boleta, a mulher reclama e tal, escola, e a gente só fala disso. E aí quando a pessoa botou assim: ele está tão acostumado com família que não tem um tempo só para a gente. E como eu falei, isso é muito perigoso. Porque quando os filhos casam, se emancipam, vão estudar e saem de casa, quem sobra? Nós dois, mas a gente não se reconhece mais. Não sei nem o que fazer, porque a gente já não faz há muito tempo. E aí é aquela tal, aqui não, é aquela tal da sogra que inferniza a vida da menina, porque meu filho não come isso, porque meu filho não sei o quê, porque meu filho... Mulher, larga teu filho, olha para o teu marido. Mas para essa mulher, entende que ela viveu a vida com um papel principal, que é ser mãe. Quando o filho sai, ela não tem mais papel. Ela adoece, ela entra em depressão, ela faz chantagem emocional, ela passa mal, porque está sem o filho. Então, o que a gente precisa precisamos ser pais, sim, conscientes, sim, responsáveis, sim. Mas eles jamais estarão primeiro no meu coração do que ele. Antes dos meus filhos comerem, ele come. Sabe aquela coisa assim que a gente está no avião? Aí a mulher fala: aeromoça, se cair a máscara primeiro, você faz o quê? Coloca nos filhos? Primeiro, você coloca em você. Porque aí você se salva e você consegue salvar os seus. O que a gente faz? A gente não se salva. A gente vai salvando todo mundo. A gente salva os filhos, salva o marido, vai salvando, e a gente fica para trás. E aí, tanto a gente não se salva, a gente não se faz presente, que nem o marido entende que a gente está ali. Parece que a gente é só um objeto que já é da casa. O que a gente precisa fazer? Conversar. E
marido precisa entender, e esposa, que primeira coisa, para emocionalmente nossos filhos estarem bem, entende que a gente tem que estar bem primeiro? Como que a gente vai fazer com que os nossos filhos escolham boas pessoas se a gente não está? Se eu não vejo... Pensa, menina, e é porque não dá tempo. Acho para fechar. Homens, quem é homem, diga amém. Quem é pai, diga amém. Quem quer ser pai, diga amém. Amém. Você, e leve isso para a sua vida, e olhe a sua esposa agora totalmente diferente. A forma como você trata a sua esposa é a régua de escolha da sua filha para um candidato. Responsabilidade minha, é ela que se apaixona? É. Mas se a gente for olhar pela neurociência, existe um padrão de relação. Como que meus pais se relacionam? Meu pai xinga minha mãe xinga ele, eles brigam, uma confusão, só que daqui a pouco eles estão bem. Aí eles estão bem, estão rindo, estão passeando, daqui a pouco aquele inferno de novo. Entende que ele vai criando um padrão do que é um relacionamento. Aí, pensa comigo. O cara veio, eles estão lá na cozinha, aí ele fala assim, pô, tu é mó idiota, hein, garota? Pô, tu não sabe fazer uma vitamina. Pô, sai daqui. Pô, me dá uma raiva de você. Se você escuta um calango lá na cozinha falando isso da tua filha, como que é a tua reação? Vai falar uma vez só, né? Aí você vai lá que nem um bicho. Tá pensando o quê, moleque? Tá falando assim com a minha filha? O que ela vai falar? Para, pai, deixa de ser chato. Eu errei aqui. Entende que ficou normal me xingar? É normal, você faz isso o tempo inteiro, pô, deixa aqui, a gente se ama. Tá bom, amor, por causa de uma banana, pô. Desde que não me bata, tá tudo bem, ele é assim. Teu pai só nunca encostou a mão em mim, mas é grosso, me faz passar vergonha. Mas a gente está aqui, entende? Olha a régua lá embaixo. Agora o mesmo cenário. Deixa de ser idiota, fulana. Pô, você é maluca. Aí você vai que nem um... na jugular. Quando chegar lá, ela fala assim, peraí, pai, que é isso? Nunca mais você vai falar assim comigo. Porque meu pai nunca falou assim com a minha mãe. Então eu não admito. Ou você muda, ou você nunca mais entra aqui. Entende a diferença? Se você, como homem, não se posicionar, sua filha vai aceitar qualquer coisa. E qualquer coisa, infelizmente, pode ser você e seu relacionamento. Por isso que esse outro papel aqui, e uma coisa vai juntando na outra, é o que fazer quando a gente se ama e a gente está bem, mas a gente não se esforça em mudar. A gente vai vivendo uma vida mediana. Vou entregar só até aqui. E o outro vai aceitando. A gente não pode ter uma vida mediana, amém? Vida perfeita existe? Não, nunca vi. É uma utopia. Mas eu posso garantir que existem casais felizes. E isso é para todo mundo. Mas a gente precisa o quê? Olhar para a gente. Geralmente, quando os casais sentam lá no consultório para poder falar, eu pergunto se os dois realmente querem fazer, porque quando fala assim, não, estou aqui porque a minha mulher quer, e eu falo, então, obrigada, mas eu tenho um nome a zelar e eu não vou atender mais vocês, só atendo se os dois quiserem. Por quê? A gente vem assim, se a terapia mudar ela, tá ótimo. Eu vou para a terapia mudar ele. Não, a terapia é para olhar para a gente. Porque tem muita coisa que a gente faz, precisa mudar. E o que a gente faz? A gente coloca o fracasso da nossa relação na conta do outro. Tem alguma coisa para falar? Na hora. Gosto tanto de falar, gente. Mas, enfim, para a gente é sempre um prazer, uma alegria. Esse tema, né, que é relacionamento, ele é sempre, que mexe sempre com o nosso coração. E a gente queria muito agradecer, entender que é muito difícil a gente se relacionar mesmo com quem a gente ama. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas.
E é isso que nós viemos aqui, colocar a nossa relação aqui, ó, no altar. Porque o quanto a gente está afastado de Deus também nas nossas relações, e a gente começa a ouvir coisas que não é para ouvir, olhar para fora da janela, e se a gente não tem Deus ali moldando o nosso caráter nele, facilmente a gente desiste de quem está do nosso lado. Mas nós estamos aqui para reverter esse quadro, amém? Amém. Eu queria só terminar uma breve palavra, baseado numa pergunta aqui, mas que serve para todos nós. A pergunta aqui diz assim: o que falar para um pai que para alguém que vai ser pai agora? Mais ou menos assim a pergunta, né? O que falar para alguém que vai ser pai agora, próximo, recente? Eu não diria só para esse irmão, mas para todos nós que estamos aqui casados. Algumas coisas que a gente precisa guardar no coração. O melhor que você pode fazer pelo seu filho, ou por quantos filhos você tiver, é cuidar do seu casamento, é amar a sua esposa, é amar o seu marido, é ser a melhor esposa que você puder ser para esse homem, ser o melhor marido que você puder ser para essa esposa que Deus lhe deu. E nossos filhos, vendo isso, é a maior lição que a gente pode dar para a vida deles, é amar a mãe deles, o pai dele, com toda a intensidade, fazendo com que o seu casamento seja o melhor casamento que pode produzir nessa terra. Não aceite viver qualquer coisa, não empurre coisas para debaixo do tapete, trate dos problemas, trate da vida, e entenda que nunca pode faltar Deus na sua vida, porque Ele é a base de todas as coisas. Eu não acredito numa família que não tenha por base o Senhor. Quando Deus é base da nossa vida, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, que o homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica é comparado a um homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Aí, irmão, vem chuva, transborda rio, bate vento, vem crise financeira, vem problema, vem dificuldade, vem o que vier, nada abala, nada destrói, nada derruba, porque a casa foi edificada sobre a rocha. Não adianta a gente colocar as coisas na conta de Deus. Eu vou orar e Deus resolve. Não, eu oro, mas eu faço. Eu aprendo com Deus um amor que é tangível, é palpável. O amor de Deus não é subjetivo, não é sentimento, ele é palpável. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou de sonho, Deus amou fazendo. Deus amou dando, praticando. Deus falou, deu. E a prova do amor dele: prove seu amor todo dia pela sua família, dando, abençoando, fazendo com que os filhos se apaixonem, fazendo com que a esposa se apaixone. Eu vou pedir para você ficar de pé para terminar, porque senão eu não termino nunca. Igual alguém, acho que é o bispo que vai orar, enfim. Então, por favor, fica do meu lado, que aí eu tenho que sair logo. Meu filho vai casar agora, em julho. E a gente sempre viajou e tem um montão de viagens na nossa história. E a gente pegou agora um fim de semana, se eu não me engano, acho que fim de semana passado, e fomos fazer a última viagem dele solteiro. Preparamos o quarto, fomos mais cedo. Quando ele abriu o quarto estava todo decorado, com as fotos, desde a contração da Patrícia. A gente tem foto da Patrícia sentindo contração para ir para o hospital. Todas as fotos. A gente estava dizendo para ele, filho, a gente te ama. Agora vai. Você está livre, vai embora, vai. Seja feliz. O seu amor não pode ser de palavras, nem subjetivo, nem para ela adivinhar. Tem que ser palpável, tem que sentir, ela tem que saber, ou ele tem que perceber. Em nome de Jesus, amém? Cuide do seu casamento, de toda a sua dedicação, e faça dele o melhor casamento desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Para mim, tudo que foi falado aqui foi muito importante e muito
precioso. Gostaria que Humberto e Patrícia voltassem aqui num outro encontro, não é? Mas vou compartilhar só uma experiência. Num determinado momento do meu casamento, eu tomei uma decisão. Foi falado aqui pela Patrícia, eu acho, né? Uma decisão que me deu coragem. Foi um primeiro passo que me deu coragem de lutar por isso aí. Em determinado momento, eu me recusei a viver mal com a minha mulher. Eu tomei uma decisão interior. Não. Eu não vou viver mal. Eu não vou ter um casamento ruim. Então, essa decisão me fez N coisas. Me deu força para tomar N iniciativas, né? Você quer que a mulher tome iniciativa, eu também quero que a minha tenha vontade, tenha certas iniciativas, mas ela não tem, a gente não pode ficar nesse jogo. Você tem que tomar aquela iniciativa, porque você não quer viver mal. Então tem que fazer um monte de coisa, tem que entender, tem que compreender, tem que ter o diálogo. Isso me ajudou demais. E a gente teve uma experiência agora, recente, eu não sei em que momento, eu fico pensando, da nossa relação, que eu comecei a chamar a Cátia de mãe. Fala, mãe. Ela fala, pai, mãe. Até a gente contaminou algumas pessoas da igreja que começaram também a fazer isso. Eu acho que no meu caso, é porque eu projetei para a Cátia muita coisa, porque eu não fui criado pela minha mãe. Fui criado pela minha avó. Então foi meio, acho que foi subconsciente. Mas mãe, mas era mais uma coisa assim, mãe. E a gente diminuiu muito, né, de se chamar de pai e mãe. Mas essa semana a gente foi no supermercado, foi muito engraçado. Eu estava empurrando um carrinho e a Cátia estava na frente. Quem paga a conta sempre por último vai. Aí eu estava um carrinho muito, muito alto do mercado, a gente comprou poucas coisas, né? E quando entrou ali no corredor, eu não conseguia pegar, embora eu seja um cara super atlético, sem abdômen sarado, mas eu tive dificuldade. Eu falei assim, ô mãe, pega aqui para mim. Quando eu falei, mãe, pega para mim, a mulher do caixa fez assim. É verdade. E ela falou para ela assim, a senhora é mãe dele. Imagina. Ou ela estava me chamando, a Cátia ou eu me chamando de um cara. Pô, se ele for filho dela, dessa destruição que esse cara está, desse jeito. Aí a Cátia falou assim, não, eu sou mãe dos filhos dele, eu não sou mãe dele, né? Então, esses pequenos detalhes da vida, mas que a gente, eu queria acrescentar só isso, né? Talvez, no que depende de mim, tem sempre no que depender de você, não tem essa palavra? No que depender de você, tenha paz. No que depender de você, viva bem com essa mulher, né? Eu já quis fazer uma rifa da casa, já quis vender a casa, nada eu consegui, agora tem que viver bem com ela, você tem que viver bem, né? Você podia tomar essa decisão hoje, eu vou viver bem com a minha mulher, e eu vou viver bem, porque se você tomar essa decisão, você vai se esforçar, e você vai procurar ajuda, vai seguir o conselho que nós ouvimos dos nossos irmãos, vai procurar ajuda, não vai se permitir ficar mudo, vai vencer a mudez, e eu vou viver bem. Será que você pode tomar essa decisão agora? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo e vamos orar pela sua vida. Aqui? Não vai embora não, peraí, pô. É melhor, em oração é melhor serem 3 do que serem 2, porque se um pesado que nem eu caiu, os 2 mais. Tem um pedido de oração, agradecimento, 20 anos de casado, aí Cíntia e Cristiano. Cadê a Cíntia e o Cristiano? Ali, ó. Levanta a mão. Cíntia e Cristiano. Eu senti que a Cíntia está mais efusiva do que o Cristiano. Sentiu, irmão? A Cíntia fez assim, ó. Aí o Cristiano fez assim. Ô, Cristiano, peraí, pô. Vamos agradecer a Deus pela vida deles, vamos agradecer por esse momento, vamos agradecer pela vida do pastor Humberto, sua esposa, nossos queridos irmãos. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. E ao chegarmos ao final desse encontro, Pai, que tudo que foi falado, com a Tua ajuda, do Teu Espírito, seja guardado no nosso coração, que esse encontro sirva e a Tua palavra ministrada, os conselhos compartilhados, sirvam como para disparar gatilhos na nossa vida, Pai.
e nós tomamos essa decisão de fé, essa decisão corajosa. Ajuda meu irmão, a minha irmã a tomar essa decisão. Eu não vou viver mal, eu não vou viver mal no meu casamento, eu não vou ter um relacionamento ruim. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com isso, com aquilo, não. Isso tem a ver com a nossa fé e com o nosso coração, com a nossa disposição, Pai, de andar esse caminho que pode ser o caminho mais surpreendente, Senhor. Ajuda cada um de nós, ó Pai, a honrar essa decisão. Ela nos dê coragem, ela nos dê força, ela nos dê disposição, ela nos capacite a tomar iniciativa, a romper o silêncio, Senhor, a procurar o conserto, a ceder, ó Pai, a andar a segunda milha, a fazer o que for necessário, Pai. Não fazer só o que é possível, mas fazer o que efetivamente é necessário, para que a gente viva bem, para que a gente construa o melhor lar, o melhor casamento, o melhor relacionamento. Pai, nós contamos contigo, sabemos que sem ti nós não podemos fazer, precisamos que sejamos esse cordão de 3 dobras com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer pela vida do pastor Humberto, teu servo, a Patrícia, com tanta boa vontade, tanta liberalidade, chegaram até nós aqui, além de todas as suas responsabilidades, está conosco aqui neste sábado, compartilhando. Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, cada dia mais, o seu trabalho, o seu serviço, o seu ministério, a igreja, ó Pai, que eles servem. Continua abençoando sua casa, seus filhos, ó Pai, e que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos assim, nós te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. O pessoal do MIFAM pediu para avisar, esse foi um encontro aberto, mas a gente preparou lá, tem uma cantina especial, tem caldos lá, caldo de lagosta, tem caldo de camarão, tem caldo, se você quiser, alguém paga para alguém, paga para o teu marido, ou o teu marido paga para você, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.